Boa noite a todos, queridos irmãos. Que a paz e a luz do Senhor Jesus faça parte do nosso encontro em mais uma oportunidade na Casa da Santíssima e que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, em paz, em equilíbrio, graças a Deus. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje é o capítulo 2 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Intitula-se Deus. Então nós vamos traçar aqui os nossos comentários, os nossos estudos sobre a visão do Criador. Ou seja, vamos, de acordo com a doutrina espírita, ter um outro olhar sobre essa figura, entre aspas, Deus, que nos tem sido passada aí durante muito tempo. Primeiramente, qual é a visão que nós temos do Criador, de Deus? Pelo menos, eu fui criado com essa visão a seguinte: Deus é um Senhor, não é? Que criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Hoje ele está sentado num trono, com o exército de anjos sob o seu comando, não é? E todos nós, simples mortais. E ele coloca à sua direita as pessoas justas e boas, aqueles mais ou menos à sua esquerda, e aqueles que foram muito errados, que cometeram pecado, os erros, pela sua lei, pelas suas diretrizes, é enviado para queimar no fogo eterno. Então essa foi a visão que me foi passada. Eu acredito que antes da doutrina espírita, a todos os senhores e senhoras, não é? Isso é a visão imperialista. O que significa isso? São os impérios. Deus é o Senhor dos exércitos, é o rei. É a visão imperial de pirâmide. Deus está no topo, os anjos são os exércitos que defendem esse rei, e o povo, que somos nós, que trabalhamos para sustentar isso. Então, os homens antigos, eles pintaram a figura do Senhor da vida, de Deus, de acordo com as suas convicções, com aquilo que eles conheciam pelos reinos, pela história da humanidade, não é? Então, essa é a visão que predominava do Criador, uma figura humana. Simplesmente, como Kardec diz, nós transformamos a divindade, Deus, com os erros e acertos humanos, e muito mais que erros do que acerto, pela humanidade que nós somos, não é? Então, essa é a visão que predominava antes do advento do Espiritismo, antes da doutrina espírita. Por que isso? Porque a doutrina espírita nos apresentará um outro paradigma sobre o Criador, uma outra perspectiva, como nós veremos logo à frente, não é? E oposto a essa visão desse império, desse imperador, desse senhor, esse ancião que era Deus, vem os descrentes, aquelas pessoas que não acreditam. Deus não existe, isso aí foi invenção do homem. Tudo que existe aí fora, os seres humanos, os vegetais, o planeta Terra, as estrelas, as galáxias, o Sol, tudo isso é o acaso que criou, não é? Simplesmente o acaso, Deus não existe. E aí Kardec maravilhosamente nos diz o seguinte: olha, um acaso inteligente já não é o acaso, não é mesmo? Se alguém coordenou os planetas numa órbita, se alguém projetou esse corpo aqui perfeito, não é? Nosso corpo é perfeito. Por mais que tenhamos alguma dificuldade, algum problema de saúde, algum defeito, é uma máquina perfeita. Células, sistema nervoso central, digestivo, respiratório, tudo trabalha em harmonia. E aí a gente vai vendo o planeta Terra maravilhoso, a natureza é perfeita, tudo se encadeia perfeitamente. O acaso criaria isso? Se o acaso criou inteligentemente, não tem acaso. Existe sim um Criador por trás disso tudo. E esse Criador é que nós conhecemos pelo nome de Deus. É o que nós conversaremos aqui, não é? Então a visão oposta
do Senhor dos Exércitos, de Deus, é que não existe. Então, como a gente viu, se esse acaso é inteligente, não pode ser um acaso. Tem que ter uma inteligência por trás, não é mesmo? E aí no Livro dos Espíritos, na pergunta número 4, Allan Kardec pergunta o seguinte: tá bom, legal, se Deus existe, então me dá provas da existência de Deus. Quais são as provas que nós temos de Deus? Que eu não consigo vê-lo, não é? A gente não consegue ver. Qual é a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: na vossa sociedade, quando encontra uma obra de arte muito bem feita, logo diz, não é? Isso teve um artista que fez. Olha para a natureza, olha ao teu redor, olha o teu corpo, olha tudo que existe e encontrarás Deus pela sua obra. E realmente, não é? Como a gente conversou aqui ainda agora, um acaso não pode criar tudo isso. Então certamente tem uma inteligência por trás disso tudo, e essa inteligência, queiramos ou não, é Deus, não é mesmo? Mas qual é a obra de Deus? Jesus diz o seguinte: na casa do Pai há muitas moradas. Qual é a casa do Pai? É aqui? É o Rio de Janeiro? É o Brasil? Faz parte, não é? É o planeta Terra? Faz parte. Mas a casa do Pai é o universo. E aí a Terra já é maravilhosa. Já é motivo da gente entender que tem uma inteligência por trás disso. Todos os habitantes, a natureza, tudo se encadeia perfeitamente. Vamos dar um pulinho mais além. A gente saindo da Terra, nós temos o quê? As estrelas. Quando a gente olha para o céu à noite, isso é a casa do Pai. Todas as estrelas que nós conseguimos ver, ela não representa nada na Via Láctea, que é o quê? É a nossa galáxia. Tudo isso que existe aqui, essas estrelas que nós vemos à noite, os cientistas acreditam que aproximadamente existe de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas só aqui na Via Láctea. O que a gente vê não é nem 3% disso, nem 1%. Olha só, de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma estrela. Se a gente der a distância dele, ele figurará no céu, no horizonte, no espaço, como uma estrela que a gente está vendo ali piscando. De 200 a 400 bilhões de estrelas. E se a gente sair mais um pouquinho, a gente saindo da galáxia, existem mais ou menos 1 trilhão de galáxias, de 200 a 800 a 1 trilhão de sóis de estrelas. É uma coisa gigantesca, essa é a casa do Pai. Por que a gente está trazendo isso aqui hoje, nesse momento? Porque aquela figura antiga do imperador sentado no trono, humanizado, acaba aí. Porque como uma figura humana, um senhor sentado num trono, poderia dar conta disso tudo? Dessa imensa, dessa vastidão, dessa criação gigantesca. Veja, só aqui que a gente vive 200 a 400 bilhões de estrelas. Imaginemos quantas humanidades existem aí. E 1 trilhão de galáxias. E detalhe, isso corresponde de 2 a 5% do que existe no universo. É o que nós, humanos, conseguimos mapear. Não chega a 5% do verdadeiro universo de tudo que existe lá fora. 4 a 5%. Então veja, isso é Deus. Isso é o Criador. É a sua obra gigantesca. Então essa visão antiga desse Senhor barbudo, sentado no trono, o imperador, o rei, o Senhor dos Exércitos, acaba por aí. E aí Allan Kardec, como professor de astronomia que era, e orientado pelos espíritos superiores ainda, contando com isso, ele percebe essa grandeza do Criador, não é? Que não pode ser essa figura humana, humanizada, material, como nós, como os homens antigos pintaram Deus. E Kardec pergunta,
no livro dos Espíritos, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus? Olha que coisa interessante. Ele não pergunta, então quem é Deus? Se não é aquele senhor ali, aquele velhinho barbudo no trono, quem é Deus? Não. Ele tira essa figura humana do Criador. Eu perguntaria, então quem é Deus? A gente já tem ideia de um homem, de um ser, alguma coisa próxima ao que a gente conhece, ao que a gente entende. Mas Allan Kardec vai muito profundo. Que é Deus? E a resposta dos espíritos superiores, não dando nenhuma forma ao Criador, como nós conhecíamos anteriormente. É um senhor, é um velhinho, é um rei, é o senhor dos exércitos, é o poderoso. Não. Os espíritos respondem quando Allan Kardec pergunta, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Veja, então o Espiritismo, como poucas doutrinas espiritualistas, ele não apresenta a forma da divindade de Deus, pelo menos no momento para a gente. Impossível. Como assim, Carlinhos? Como é impossível ter a forma de Deus? Como é impossível visualizar o Criador? A inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas. E Deus, ele é imaterial, não existe matéria, não é formado por matéria. Se ele não tem matéria, ele é imutável, ele não está sujeito a mudanças. Ele é único. Só existe um Deus? Sim. Veja que todas as religiões que têm vários deuses, tem um que é o chefe. A Índia, Deus Brahma, coordena todos os outros. Então, por mais que tenhamos essa visão equivocada de vários deuses, sempre tem um que lidera tudo. E esse é Deus. Os outros são espíritos que coordenam aquele povo, tomados como Deus. Porque para os homens, aparece um ser iluminado aqui, é Deus. Aparece um vulto preto, é o demônio. Não é assim? Quando a gente vê um vulto iluminado em casa, branco, é um espírito de luz, estou bem, graças a Deus. Quando vê alguma coisa escura passar, às vezes for uma sombra, olha, está tendo uma obsessão aqui em casa. Eu vou lá no centro hoje, a gente lembra logo do centro espírita, não é? Vou tirar essa perturbação daqui. Mas aí alguém pode perguntar assim, mas Carlinho, como a gente não consegue ver Deus? E os homens antigos e os profetas que falavam com Deus? Moisés pegou os 10 mandamentos de Deus, e outro, Abraão, constrói isso, constrói aquilo, faz isso, leva o povo para ali. Esses homens falavam com Deus. Nananina não. Impossível, na atual circunstância humana que nós somos, totalmente ainda dependente da matéria, ter contato com a divindade, que é algo imaterial. Mas como? E se Deus aparecia? Eram espíritos. Espíritos que coordenavam aquele povo, que se apresentavam nimbados de luz, às vezes até levitando. O cara vai falar o quê? É Deus. Deus falou comigo. A gente vê aí relatos em certas religiões hoje. Deus falou essa noite comigo. Eu falo, o cara tá bem. Caramba, falou com Deus. Ele me revelou isso. Às vezes o cara tá certo na revelação, mas não foi Deus. Foi o protetor amigo dele. Igual eu tenho meu irmão Manuel. Ela tem o dela, a gente não sabe o nome, mas nós temos o nosso anjo guardião. São esses espíritos que sopram nos nossos ouvidos. Não vai por aí, faz isso, toma essa posição, e a gente às vezes ignora, e às vezes a gente fala, caramba, por que eu não ouvi aquela voz? Aquela voz era o Deus interior, era o teu amigo espiritual, que muitos tomam por Deus. Então, nós, na atual circunstância do planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, com uma humanidade ainda muito atrasada, muito dependente da matéria, nós, no momento, não conseguimos visualizar, perceber o Criador. Então, Carlinhos, caramba, eu nunca vou ver Deus? Vai. A mensagem bacana é essa. Vai, verá, será um ministro de Deus. Caramba, que bom, sim. Mas quando? Vai depender de você, vai depender de mim, vai depender dela. Vai depender da nossa caminhada em direção ao quê?
brilhe a vossa luz, a autoiluminação. Veja uma coisa, é difícil pra caramba hoje, há 2000 anos, a gente seguir as palavras de Jesus, que nasceu aqui entre os homens, reencarnou, falou todas aquelas coisas lindíssimas que os apóstolos seguidores escreveram, não é? Tá aí, Lucas, Marcos, Mateus, e a gente é difícil pra caramba seguir isso. Imagina a gente ter a pretensão de querer conhecer a divindade na atual circunstância, é impossível. Mas, quando nós, através da autoiluminação, nos livrarmos o quê? Das nossos erros. Porque o que acontece, meus irmãos? O nosso corpo espiritual, ele é matéria. Não é? O nosso corpo físico é uma matéria densa, de carne e osso, que rapidamente sai, apodrece. Quando nós desencarnamos, nós saímos do corpo físico. Mas nós continuamos com o quê? Com o perispírito, o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, de acordo com a criatura ela vai se autoelevando, evoluindo, vai se desprendendo do ódio, da vaidade, do sensualismo, dos erros que nós cometemos cotidianamente. Todos nós cometemos ainda, talvez não tanto nesse, mas ainda esse, enfim. Quando a criatura ela vai se despojando desses problemas, ela vai limpando esse perispírito, ele vai ficando mais o que? Rarefeito, mais sutil. Aí sim, nessa condição mais elevada, nós conseguiremos o que? Perceber Deus. Nós conseguiremos confabular diretamente com o Criador. É no nível o que? De Jesus. Espíritos já totalmente desmaterializados. Allan Kardec diz o seguinte, que esses espíritos puros, como Jesus, o exemplo que nós temos aqui, eles são ministros de Deus. E Allan Kardec dá um exemplo muito bacana para que a gente entenda isso. Ele diz o seguinte, olha, é semelhante a uma pessoa que está entre duas montanhas e um nevoeiro. É a nossa vida hoje. O que é o nevoeiro? São os erros que nos encobrem da espiritualidade superior, nosso perispírito denso. A partir do momento que a gente vai se melhorando, evoluindo, a gente vai o quê? Subindo essa montanha. E o nevoeiro ele começa o quê? A dissipar. E aquela luz, que é só aquela leve claridade que nos intui em cima das nuvens, ela começa o quê? Ficar cada vez mais clara. E cada vez que o viajante sobe a montanha, o nevoeiro se dissipa, ele chega no topo da montanha, já não tem mais nuvem, névoa. O que acontece? O sol resplandece com todo o seu brilho e ele vê a luz com sua total resplandecência. Assim somos nós. Então, hoje o Carlinhos não consegue ver Deus, não consegue falar com Deus, não consegue ouvir Deus. Sim, pelos meus erros ainda, pelo estado primitivo que eu me encontro. Mas amanhã eu verei. Eu serei como Jesus. Todos nós aqui seremos como Jesus, um espírito puro, que trilhou essa nossa trajetória de hoje aqui, em busca da autoiluminação. Por isso ele diz, brilhe a tua luz, mostrando que nós somos luzes, simplesmente ofuscada pelos nossos erros, os nossos equívocos, que ainda fazem parte da nossa trajetória. Mas lá na frente, essa luz há de brilhar, e nós veremos Deus, com certeza, com todo o seu esplendor, não é mesmo, meus irmãos? Então Deus, como eu estava dizendo aqui, nós conseguimos, através do Espiritismo, ver os atributos de Deus, para que tenhamos uma noção diferenciada dele. Então ele é único, ele é imaterial, não é formado por nenhuma matéria que nós conhecemos. No estudo no CAV da Pavuna, com um professor lá, ele é professor mesmo de astronomia, dando estudo da Gênesis, esse capítulo aqui. Ele iniciou o estudo dizendo o seguinte, cada um dos senhores aqui vão me dar a sua opinião sobre Deus. Pode falar o que quiser, o senhor barbudo, a sua visão de Deus. Aí cada um ia falando e ele ia escrevendo no quadro. Quando me apontou para mim, eu falei, é uma luz. Aí ele botou, luz. Aí começou a dissertar sobre Deus. Eu falei besteira. Porque se ele fosse uma luz, quem criou essa luz? Então Deus é eterno. Como assim eterno? Sim, sempre existiu.
Se alguém criasse Deus, esse seria o Deus, e não ele. Então Deus é único, é eterno, é imaterial, é imutável. As suas leis não estão sujeitas a mudanças. Por isso que nós passamos por problemas hoje, muitas vezes. Ah, mas eu sou tão bom. Sim, hoje você é uma pessoa reformada, é uma pessoa com outro propósito. Mas quem nós fomos ontem? Como Chico diz, muitas vezes não podemos mudar o nosso ontem, mas nós podemos semear um hoje para um amanhã melhor. Mas tudo passa. Importante é fazer a nossa parte, não é? Então, existem leis imutáveis. Deus é imutável. Único, imaterial, imutável, eterno, sempre existiu, onipotente. Ah, que fulano tem um poder. Não, fulano pode ter força, ciclano pode ter força, mas poder real vem do Criador, de Deus, porque somente Ele pode realmente fazer com que tudo aconteça, tudo flua, e esse poder chama-se amor. Ah, mas o fulano não tem amor. Sim, ele tem ódio. Não, ele só não tem amor. Porque a mola, a engrenagem do universo é o amor. Então Deus cria planetas, cria situações, seres, tudo que há de errado, que a gente percebe na humanidade, nas humanidades, na sociedade, é criação do homem. Ah, mas Deus mandou. Não. O profeta se equivocou, o mensageiro se equivocou e colocou ali que Deus mandou, porque é a ideia dele. Muitos daqueles mandamentos, daquelas diretrizes antigas, era uma parte divina e outra parte humana, porque o cara precisava conter o povo, fazer uma sociedade, então ele tinha que colocar a parte humana, porque nessa época antiga, a lei, a história, a religião era uma coisa única. Você vê, quando você lê a Bíblia, você percebe isso, a saga do povo ali, hebreu. Então, era uma coisa única, onde lei, religião e história caminhavam junto. Então, tudo aquilo que a gente vê de errado em nome de Deus, tenhamos a certeza disso, é obra humana. Porque Deus, Ele é infinitamente justo e bom. Veja, infinitamente justo e bom. E Allan Kardec completa dizendo o seguinte: e não poderia ser do contrário. E Kardec ainda diz: se um fio de cabelo sequer fugir de eterno, de onipotente, de imaterial, de infinitamente justo e bom, único, se um fio de cabelo sequer fugir desses atributos aí, tenhamos a certeza que não é Deus. Foi pintado um Deus em acordo com a visão humana. Não é? Então, a gente vai vendo que isso é maravilhoso. Um estudo como esse liberta as almas. Porque a gente vai vendo a grandeza disso tudo. O projeto que você é, que eu sou, que nós somos. Ninguém está fadado a ficar tocando harpa no paraíso. Deus me livre, que coisa chata. Graças a Deus, nem se fosse guitarra, né, Luísa? Ficar tocando no paraíso eu não queria. Ficar pela eternidade, né, Carlos Augusto? Sentado naquelas brisas celestes, tocando os anjos, aquela coisa, sem fazer nada. Não, tudo é trabalho. Olha Jesus, o Pai trabalha e eu também trabalho. Encarnou aqui para dar o exemplo e continua trabalhando pelo projeto Terra. Governador do planeta Terra, segundo os Espíritos, não é mesmo? É o nosso guia e modelo. Já galgou tudo isso que nós estamos passando hoje em algum planeta aí, há bilhões e bilhões de anos atrás. Fez o seu progresso, hoje é um espírito puro. E qual é o meu destino, Carlinhos, que aqui hoje está? Um espírito imperfeito, cheio de problemas, cheio de traumas, cheio de ansiedade, cheio de alguma virtude já adquirida, mas tem muito mais problema do que virtude, com certeza. Qual é o destino do Carlinhos e de todos nós? A autoiluminação. Isso é muito bacana. Então, ninguém está fadado a tocar harpa no paraíso e muito menos queimar lá no garfo do capeta, lá no inferno, não é? Uma figura horrível, horrorosa.
É interessante que o homem pintou maravilhosamente o inferno, mas nunca conseguiu pintar o paraíso. Dá uma ideia, um jardim do Éden, mas ninguém consegue pintar. Por quê? Porque nós, espíritos habitantes da Terra, nos identificamos ainda com o quê? Com as zonas que André Luiz chama de umbral. É aqui. O cara morre e não consegue elevar-se espiritualmente, fica vagando. Aí se agrupa no vício, nos erros, na vaidade, no sensualismo. Nós somos atraídos para esses cantos aí e fazemos essa assembleia que André Luiz chama de umbral. Mas Deus não criou umbral. Saibamos disso. E muitos espíritos acreditam que Deus criou umbral, teria criado inferno. Não. São as mentes humanas que criam aquela matéria negra viscosa e reúnem essas criaturas ali. Não é, Carlos Augusto? Então, Deus é vida, Deus é amor. Isso é muito bacana, isso é muito lindo. Porque o nosso destino é esse. Ah, mas o fulano não acredita em Deus. Não tem problema. Ele terá uma imensa caminhada pela frente. Mas o fulano é bom de coração, não é? Então ele está fazendo bem. Importante é ser bom. Não é importante ser espírita, ser religioso, não. Importante é ser bom. Fora da caridade não há salvação. Já dizia o grande Allan Kardec, não é mesmo, meus irmãos? E aí Allan Kardec, percebendo essa grandeza do Criador, não é? Nossa, galáxias, planetas, é muito trabalho, né, Luísa? Caramba! E Allan Kardec pergunta o seguinte: será que Deus não esqueceu dos homens? Às vezes a gente tem tanto problema, né? Caramba, nada dá certo na minha vida, isso não funciona, tentei isso, não consegui, e quebrei a cara ali, e fulano me mandou embora, e outro me passou a perna e não sei o quê, mas é tanto problema, até o centro espírita tem problema, nossa, não tá... Que isso? Deus esqueceu da gente? Allan Kardec pergunta, percebendo essa grandeza toda, é uma pergunta que nós fazemos. Qual de nós já não fez isso? Eu já fiz. Não é? Depois do Espiritismo, não. Eu aprendi que não, como a gente vai aprender aqui hoje. Mas antes da doutrina espírita, por várias vezes, eu falei, pô, Senhor, tu esqueceu de mim aqui, ó. Tô aqui, pô, vou para a igreja. Pô, esqueceu do teu servo, do teu filho. Acho que esqueceu. Então Allan Kardec pergunta o seguinte, na questão 963 do Livro dos Espíritos. Deus não é muito grande, muito ocupado com toda essa criação, para se preocupar com cada homem? Fantástico, Kardec, né? Veja a pergunta de novo. Deus não é muito grande, muito ocupado para se preocupar com cada homem que criou? E a resposta dos espíritos superiores é algo surpreendente, maravilhoso. Veja, a pergunta é magnífica, a resposta muito mais ainda. Os espíritos respondem a Kardec: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por menor que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Veja, Deus se preocupa com cada ser que criou, não somente com nós, os homens não, com todos os seres. Aquela minhoquinha do jardim, a borboleta, as nossas células do nosso corpo, é criação divina, não é? Ele se preocupa, ele coordena, tem alguém que zela por isso. O nosso cachorrinho, o nosso gato, enfim, todos os seres que criou. Por menor que nós achamos que seja, não é? Ah, isso aí não tem valor, isso é um ser medíocre, não. Deus se preocupa com todos os seres que criou. E aí quando a gente viu no início do estudo, essa imensidão dessa criação, toda a galáxia, né? Com essa complexidade, imaginemos quantos e quantos e quantos bilhões e bilhões de seres existem nesses mundos. Aqui na Terra já é uma coisa absurda. Quantas formas de vida, não é? Já daria um trabalho imenso para coordenar, para trabalhar, para tomar conta do planeta Terra. E a gente espírita, que erra pra caramba, já dá um trabalho danado para a espiritualidade, não é? Então veja, Deus se preocupa com cada um dos seres que criou. Imagina eu, que já sou um espírito imortal, um espírito que já tem uma bagagem, com uma missão, porque todos nós temos uma missão na Terra.
Qual é a tua missão? É formar uma família, educar um filho. Qual é a tua missão? É ser professor. A tua é ser enfermeiro. A tua é fundar um centro espírita. A sua é ser padre, coordenar aquela comunidade. Todos nós temos uma missão. A sua é varrer a rua, que está lá no serviço do Estado, como gari. É uma missão. Todos somos importantes. Mas Deus se preocupa com cada ser que criou. Então, meus irmãos, um estudo como esse é maravilhoso. Isso fortalece a nossa fé. E detalhe, se preocupa e coloca alguém que zele por nós. Como assim, Carlinhos? Sim, todos nós temos o nosso anjo guardião, que é um espírito já numa elevação muito superior à nossa aqui da Terra. Por quê? Porque o anjo guardião ele tem que saber do teu passado, o teu presente e o teu futuro. Como assim? Sim, ele está fora do nosso tempo e espaço. Ele consegue ver o que vai te acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 2 dias. Ele sabe. Para poder o quê? Te ajudar, te prevenir. Não vai interferir no seu livre-arbítrio, de forma nenhuma, mas vai te intuir. Eu sempre conto uma historinha, vou contar de novo. Já está chata, mas eu vou contar. E quando eu era criança, muito levado, pegaram minha camisa e jogaram na placa, não jogue lixo no terreno vazio. Aí eu pulei na placa, tirei a camisa, olhei para baixo aquela graminha e falei, vou pular. Veio uma voz no meu ouvido perfeitamente, não pula. Eu falei, vou pular. Não pula, eu pulei. Enfiei o pé num prego, entrou no meu calcanhar. Nossa, horrível. Tomei antitetânica, injeção, enfim. Mas fui avisado, não pula. Quem foi que me avisou? Meus amigos espirituais. É aquela voz que nos fala, é aquela voz que nos protege. Eu e a Cris, minha esposa, um dia estávamos na praça um domingo conversando com os amigos de calor e me deu um sono, parecia que eu ia morrer. De repente deu nela também. Vamos levantar. A gente levantou do banco e pedimos licença, viemos embora. No dia seguinte, a vizinha bateu no portão para falar, olha, mal vocês levantaram do banco, veio uma bala, um tiro de algum lugar e pegou no banco, tirou uma lasca da madeira e caiu no chão, exatamente onde vocês estavam. E o banco estava vazio, segundos, minutos antes. Isso é à toa? É o acaso que deu esse sono no Carlinhos, na Cristiane? Isso é obra o quê? Do anjo guardião. Ele conhece o teu passado para coordenar, ajudar no teu hoje, na tua encarnação. É um dos responsáveis por isso. Ele trabalha no seu hoje, te auxiliando, está sempre do seu lado, te ouvindo, te intuindo, sempre para as coisas boas, mas nunca interferindo no livre-arbítrio. E conhece o teu amanhã. E ainda temos mais. Temos os amigos espirituais protetores auxiliares, que nós damos o nome de protetor auxiliar. O meu é o irmão Manuel, que se apresenta como irmão Manuel, meu amigo. Porque é muito mais fácil eu pegar a mensagem dele do que do meu anjo guardião, muitas vezes. Porque a gente está sempre ligado às coisas materiais, não é? O nosso corre-corre. O irmão Manuel é um irmão que está do meu lado aqui, que caminha comigo, eu sinto a presença dele. Eu consigo confabular com ele. Mesmo com a minha pouca mediunidade, eu percebo, eu sinto as intuições, é clara dele para mim. Eu questiono ele e a resposta vem. Todos nós temos um papai que desencarnou, um amigo de vidas passadas, são nossos amigos espirituais, que nos auxiliam no trabalho na igreja, na casa espírita. Na igreja eles nem sabem que existe, é o anjo do Senhor, mas é a mesma coisa, só mudam os nomes. Na igreja o cara recebe a mensagem de Deus, não é do anjo, do espírito. E quem acompanha os homens lá é o anjo, aqui no centro espírita é o espírito, só mudam os nomes. Mas a espiritualidade é única. Do outro lado não existem rótulos. Existe o bem e a falta do bem é o erro, que nós conhecemos como o mal. O mal é uma ilusão, não é uma realidade. O mal é a falta do bem. Lá fora está uma noite imensa, uma escuridão. Aqui tem 3 lâmpadas artificiais. Por que essa escuridão imensa não invade aqui? Porque lá é a falta da luz. Aqui é a verdade, aqui é a luz. Não é a verdade do Espiritismo, é a verdade que a gente está simbolizando. A luz é a criação divina. A falta dela é a escuridão. Onde chega a luz,
se dissipam as trevas. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o Espírito de verdade que coordena a codificação diz, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos e instruí-vos. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos instruindo, aprendendo que Deus é único, é soberanamente justo e bom, mas não se esquece de nenhuma das suas criaturas. E colocou alguém sempre ao meu lado, sempre ao nosso lado. Muita paz e muita luz a todos, e que nós possamos regressar às nossas casas, levando essa luz, esse sentimento de alegria, de paz que se faz presente. E a todos os senhores na rede, da mesma forma, uma noite de paz, de luz e equilíbrio. Graças a Deus, que assim seja.